Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Gonçalves, sou cirurgião dentista e criador aqui do canal Motivando Dentistas. Bom pessoal, dessa vez eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto que me perguntaram lá no Instagram. Chegaram e perguntaram para mim assim: doutor, o senhor já alugou consultório, já alugou uma cadeira para poder atender? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Pessoal, foi um assunto que realmente eu acho muito interessante. Aluguel de cadeira é uma forma que o recém-formado tem de poder trabalhar. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês e conversar a respeito do seguinte, né? Alugar cadeira odontológica vale a pena? Bom pessoal, eu já passei por isso. Eu já aluguei uma cadeira, tá? Aluguei uma sala, né? A gente aluga uma sala. E quando eu passei por isso foi o seguinte, tá? O que acontece? Eu me formei, trabalhei em alguns lugares e me mudei para uma outra cidade. Então, quando eu me mudei para essa outra cidade, eu arrumei emprego em clínicas e eu queria também entender diretamente como é que funcionava ali um consultório. Então, o que eu fiz? Eu resolvi alugar uma sala, resolvi alugar um consultório. E como é que foi? Como é que funciona? Eu vou explicar para vocês. Comigo foi basicamente assim. Eu cheguei, né, conversei com o proprietário, ele trabalha somente assim, tá? Ele tem a clínica dele e ele trabalha somente alugando os consultórios. Se eu não me engano, acho que ele tem um consultório lá dentro, mas ele quase não atende, tá? O foco dele realmente ali é alugar consultórios. Então, como é que era? Eu tinha direito a um dia na semana. Se eu não me engano, na minha época, eu escolhi a quarta-feira, era o único dia disponível que tinha. Então, toda quarta-feira eu tinha direito àquela sala. O aluguel era de R$600, então todo mês eu tinha que pagar R$600 para ele e toda quarta-feira do mês eu tinha a direito à sala para poder atender e fazer o que eu bem queria com a sala. E como é que foi, pessoal? Como é que foi essa experiência? O que eu posso dizer para vocês? Foi uma experiência maravilhosa. Se me perguntar se vale a pena, eu vou falar que vale sim a pena. Obviamente que para isso dar certo, você precisa de alguns recursos, vocês precisam de algumas técnicas, tá? Vocês precisam fazer alguma coisa para que aquilo dê certo. Porque você simplesmente alugar um consultório, né, onde você, por exemplo, eu no caso, eu era novo na cidade, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, então eu não ia conseguir captar paciente nunca, né? Porque a pessoa que ela aluga um consultório, ela precisa ter algum recurso para poder captar paciente. E qual o melhor recurso que nós temos hoje em dia? O Instagram. O problema é o seguinte, que na época que eu aluguei esse consultório, eu não era muito focado no Instagram como eu sou hoje em dia. Então isso acabou me prejudicando um pouco, mas de qualquer forma ainda valeu a pena. O que eu fiz? Qual foi a técnica que eu utilizei naquela época? Eu fiz, assim que eu aluguei o consultório, eu pensei o seguinte: bom, o que está em moda, o que está em alta hoje? Clareamento. Clareamento está sempre em alta, né? Tudo bem que hoje em dia não está tanto por conta das facetas em resina composta. Hoje em dia o que está em alta, qual é o boom do mercado hoje em dia, são as facetas em resina composta. Clareamento deu uma caída. Mas na minha época o clareamento estava muito em alta. Então o que eu fiz para poder chamar paciente? Eu fiz como se fosse uma campanha do clareamento, tá? Eu tinha Instagram, mas eu quase não utilizava. Então eu peguei, abri esse Instagram que eu tinha, fiz um post de um clareamento, né? Chamei uma pessoa, fiz o clareamento dela, tirei foto antes e depois, joguei no Instagram e patrocinei o Instagram para poder divulgar aquelas fotos. E essa pessoa que eu chamei, ela era bem conhecida na cidade. Então isso acabou me ajudando um pouco, porque o pessoal viu o resultado, se interessou, entrou em contato comigo. E qual a vantagem disso, pessoal? Quando você aluga uma cadeira dessa, você só tem que se preocupar com o aluguel. Geralmente ali no contrato, né, o proprietário é ele quem paga a luz, é ele quem paga a secretária, você tem direito à secretária para poder agendar seus pacientes, né, aqueles que entram em contato e querem agendar com você. Você tem direito ali, na minha época eu tinha direito a seladora, água, tudo certinho, condomínio, tudo. Eu só tinha que pagar os R$600, entrar na sala e atender, só que eu tinha que levar os meus materiais, tá? Os materiais, eles não eram disponibilizados pelo proprietário, o material é a gente que leva. Só que cadeira, autoclave, para você esterilizar os materiais, você tinha direito a tudo. Você só tinha que levar os seus materiais básicos, instrumental, material de consumo, luva, essas coisas. E eu pagava R$600, galera. Então, o que acontece?
Com apenas um paciente, eu já conseguia pagar meu aluguel. Porque o clareamento, eu não lembro quanto é que eu cobrava na época, mas com um clareamento eu já paguei meu aluguel. Ou seja, é muito vantajoso. Só que para isso você precisa captar paciente. Eu não trabalhei muito tempo. Eu fiz um contrato de 12 meses. Em 4 meses eu saí. Por quê? Depois de 4 meses, eu resolvi abrir a clínica. Então, não seria vantajoso para mim abrir a clínica e continuar pagando aluguel lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acordo com ele, né? A gente sentou, eu paguei um valor para ele de quebra de contrato e abri a clínica, né? E vim atender aqui. Mas eu acho que vale muito a pena, pessoal, principalmente hoje em dia. Como é que vocês podem conseguir ser bem remunerado utilizando dessa maneira, né, do aluguel de consultório? O que eu falei com vocês? Faceta em resina composta está em alta. Então, o que vocês podem fazer? Aluga um consultório, aluga uma salinha, mas obviamente vocês precisam fazer o curso de faceta, tá? Aí eu não sei, tem gente que faz faceta sem curso, enfim, vocês precisam saber a técnica. Pega um paciente. Uma dica que eu dou que é extremamente importante, pessoal. Entre em contato com o paciente. Se essa paciente ou esse paciente for um modelo, alguém famoso ali na sua cidade, né? É muito importante. Conversa com essa pessoa, faz uma permuta. Poxa, vamos fazer o seguinte, eu estou querendo fazer a faceta em resina composta, né? Eu estou abrindo aqui um espacinho para mim. Pô, o que você acha de eu tratar seus dentes, fazer faceta em você e você divulga o meu trabalho? Pessoal, se essa pessoa realmente ela for famosa, tiver um bom engajamento, galera, dependendo do valor do aluguel que vocês, né, vão pagar, um paciente já vai pagar o aluguel e ainda vai sobrar mais para vocês. Com apenas um paciente, fora os outros que vocês vão atender. Imagina como é que isso é bem lucrativo. Só que para isso, foi o que eu falei, vocês precisam de alguns recursos. Vocês não podem simplesmente alugar uma sala, não divulgar, não fazer nada e esperar o paciente cair do céu. Não vai dar certo, entendeu? E outra vantagem que eu fiz na época, eu fiz aquela campanha do clareamento. Quando o paciente vinha, o que eu fazia? Eu não focava só no clareamento, eu fazia uma avaliação clínica. Às vezes tinha um paciente que precisava fazer uma limpeza, tinha tártaro. O que eu fazia? Às vezes tinha uma cárie para fazer e a gente não pode fazer um clareamento no paciente quando ele tem cárie, quando ele tem inflamação gengival. Então eu pegava, conversava com ele, montava um orçamento e falava, bom, se o senhor ou a senhora fechar o orçamento comigo aqui, fazer esses procedimentos, dependendo do valor que dava, galera, eu até dava o clareamento para a pessoa, porque o custo é muito baixo. E dependendo do valor também, eu dava um desconto no clareamento e geralmente dá certo, pessoal. Principalmente se a pessoa confiar no seu trabalho, aí que dá certo mesmo, entendeu? O que me fez realmente ali trabalhar somente os 4 meses dessa maneira foi porque eu abri minha clínica. Porque se não tivesse aberto, eu continuaria da mesma maneira. Porque se você trabalha certinho, né, utiliza dos recursos de divulgação e trabalha da forma certa, né, isso é extremamente importante, pessoal, dá certo. Entendeu? Então, essa é a minha opinião, né? O foco desse vídeo é conversar a respeito se vale ou não vale a pena alugar cadeira. Eu, como eu passei por isso, já tive essa experiência, eu acredito que vale muito a pena, desde que você, né, utilize dos recursos corretos. Né? No caso que eu digo aí, é trabalhar da forma correta e divulgar o trabalho. Fazendo isso, pessoal, não tem como dar errado. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês têm alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou pode mandar para mim lá no Instagram. O Instagram está aqui em cima, pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida de procedimento, dúvida de rotina clínica, dúvida de faculdade, dúvida de mercado de trabalho, pode mandar para mim lá no Instagram, tá? Que eu vou responder. Tem total acessibilidade, muito tranquilo, eu respondo todo mundo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Se vocês acham que essa sequência de vídeos, esses vídeos que eu tenho postado estão ajudando vocês, deixa o like aí, se inscreva no canal, assim o YouTube vai entender que esses vídeos realmente estão ajudando vocês e vai fazer com que esses vídeos cheguem a outras pessoas também e possa ajudar outras pessoas. Ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo a notificação quando eu estiver postando um vídeo novo. E é isso aí, galera. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!